Nesse vídeo falaremos sobre a tabela de endereços MAC. Quando a gente fala de rede local, a gente está falando de dispositivos que estão dentro de uma LAN, e aí a LAN ela termina em um roteador, tá? Então vou mostrar um cenário aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui nesse cenário, nós temos duas redes locais, tá? Duas LANs. Então aqui o quadrado amarelo, ele está indicando os limites dessa minha LAN. Então aqui nós temos a presença de um roteador, temos um switch e temos dois servidores. E esses dispositivos eles estão endereçados com o endereço 192.168.1.0. Então, com o endereço 11 aqui nesse roteador e esses dois dispositivos recebendo IP por DHCP, tá? Dentro dessa outra rede local, nos limites do quadro azul, nós temos dispositivos da rede da LAN 2, nós temos o endereço 192.168.1.0, esse endereço é o endereço da camada de rede. Nós temos novamente o roteador com o endereço 192.168.1.1 e os dispositivos recebendo IP por DHCP. Tá? Aqui a ligação entre o roteador e o outro roteador está com o endereço, o endereçamento dessa rede é 200.200.200.0, sendo que o endereço 1 está nesse roteador e o endereço 2 está no segundo roteador. Ok, então quando a gente está falando de LAN, a gente está falando dos limites dos quadros coloridos, tá? Então isso é uma LAN, isso é uma LAN. Para o roteador, isso aqui é uma outra rede, é mais uma rede local dentro dele, tá? Então, quando a gente falar de switches, os switches eles operam necessariamente dentro da rede local. E o switch ele é um dispositivo de camada 2. Nós temos switches de camada 3 também, mas aqui nós estamos estudando a camada de enlace, estamos falando das funções da camada 2 desempenhadas pelos switches. Então o switch, ele toma decisões de encaminhamento a partir dos endereços da camada de rede, dos endereços MAC. Independente da camada em que ele estiver operando, a diferença é que o switch de camada 3 também realiza algumas funções da camada de rede. No entanto, as decisões de encaminhamento sempre são realizadas a partir do endereço MAC. Então, via de regra, o switch desconhece completamente as informações, os dados do protocolo da camada superior, independente se a camada superior está trabalhando com o IPv4, com o IPv6, independente do que está transitando ali dentro, é uma requisição ARP, é uma descoberta de vizinhos do IPv6, não importa o que está acontecendo, ele só vai tomar as decisões a partir da informação do endereço MAC. Tá? E ele vai examinar a tabela de endereços MAC do próprio switch para tomar decisões de encaminhamento do quadro, ao contrário dos hubs Ethernet, que ele vai jogar os quadros para todas as redes. Então vamos ver um pouquinho sobre como isso acontece. Ok, aqui a gente tem o cenário da rede local. Eu vou mostrar algumas tabelas para a gente entender o que acontece. Então, vou observar aqui o switch. O switch tem uma tabela ARP e uma tabela MAC. Então, vou mostrar as duas tabelas aqui para vocês. Olha só, a tabela MAC do switch não tem informação nenhuma. A tabela ARP do switch, a tabela MAC acabou de ser preenchida. Olha só, o switch encaminhou informações para os hosts, para os dispositivos, ele troca informações de controle e aí ele descobriu que ele tem dispositivos conectados nas portas. Ó, ele já preencheu os endereços da camada os endereços MAC das interfaces. Aqui eu tenho a tabela ARP, veja que a tabela MAC ela é limpa a cada conjunto, a cada instante de tempo, né? Então, os endereços entram na tabela e saem da tabela. A tabela ARP é uma tabela um pouco mais fixa, aonde ela vai associar
endereços IP, endereços da camada de rede, aos endereços, aos endereços físicos e a interface de rede, tá? Eu vou mostrar também a tabela ARP do roteador, tá? Então vamos ver o que o roteador conhece. O roteador vai conhecer apenas as interfaces que ele tem associadas, então a gente está trabalhando com essa LAN, vou deixar a tabela do roteador aqui do ladinho, tá? E eu vou mostrar a tabela do computador, tá? Para a gente visualizar essas informações. Então, o computador 0 está aqui em cima. E o computador 1 está aqui embaixo. PC0 e PC1. Ok. Eu vou mostrar algumas informações para a simulação. Aqui está marcado ARP e ICMP, então eu só quero ver a troca desse tipo de informações, tá? Então, o que acontece quando eu mando uma mensagem de um host para outro? Então, aqui eu tenho uma rede local, vou mandar uma mensagem do PC0 para o PC1. Do PC0 para o PC1. Quando eu mandar essa mensagem, olha só, foram criadas duas mensagens, então são dois pacotes, são dois quadros, né, diferentes, que vão encaminhar dados para a rede. Então aqui eu tenho a requisição ARP, deixa eu mostrar antes o segundo. Aqui eu tenho a requisição, que é o ping que eu estou fazendo, tá? Quando eu mando uma cartinha, eu estou mandando um ping. Então, quando eu estou mandando um ping, ele montou o cabeçalho da camada de rede, então ele está pingando do IP 192.168.0.5 para o IP 192.168.0.2. Agora, ele precisa montar o quadro da camada de enlace, mas ele não sabe. Olha só, aqui é o PC0, ele não sabe quem é o IP que está, qual é o endereço MAC associado ao IP de destino. Então, o primeiro passo vai ser descobrir quem é o IP de destino, tá? Note que o switch também não sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer? Ele criou uma requisição ARP. Então, para descobrir qual é o endereço ARP, o endereço MAC, do IP 192.168.0.2, o dispositivo vai encaminhar para a rede uma requisição perguntando qual é o endereço desse IP. Então, olha só, a requisição vai vir de um endereço unicast. Como foi discutido no vídeo anterior, nenhuma requisição pode ser originada por um endereço multicast ou broadcast, é sempre unicast. Então ele está colocando aqui o endereço unicast da placa de rede que está enviando a requisição. Para quem que ele vai perguntar? Bom, eu não sei quem é a placa de rede que vai responder, então eu vou mandar para todo mundo, para o broadcast. Então, o endereço de broadcast da interface de rede, aqui o endereço IP de quem está solicitando, IP de origem, source IP, e o IP de destino, que é o IP que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual é o MAC desse IP. Então, esse dispositivo vai colocar esse quadro na única porta de rede, na única NIC disponível, que é a Fast Ethernet 0. Então, o primeiro trabalho feito vai ser o encaminhamento da requisição ARP. Então, aqui nós temos a requisição ARP, tá? Vindo no pacotinho verde. Quando chega no switch, olha só, o switch, ele colocou na tabela MAC dele o endereço do IP, o endereço MAC da interface de origem, tá? E ele vai encaminhar essa requisição para todas as interfaces, exceto a interface que originou a requisição. O que vai acontecer? Cada uma das interfaces de rede que recebeu a requisição vai processar. Ele vai observar vai processar então o quadro. Então, o quadro que chegou está perguntando, eu quero saber qual é o MAC do endereço 192.168.0.2. Esse não é o endereço que
que é o mesmo endereço associado ao roteador. Então, se não é, essa placa de rede vai desencapsular, vai encaminhar para a camada superior, e a camada superior vai simplesmente ignorar esse pacote. Bom, a requisição chegou na minha interface de rede, mas essa requisição não é para mim. Apesar de ter vindo por broadcast, o protocolo da camada superior vai processar e vai entender que essa placa não é a destinatária da mensagem. A única placa destinatária é essa placa aqui. Então, esta interface, esse dispositivo, ele vai observar, ó, o meu IP é o mesmo IP que está na requisição ARP. Então, essa interface, ela vai responder a mensagem. Primeiro, observe, o PC1, que antes tinha a tabela ARP vazia, vai associar o endereço IP 192.168.0.5, que foi quem fez a solicitação, e vai preencher a tabela ARP da própria interface, do próprio dispositivo, associando o IP ao MAC da placa de rede que fez a solicitação. Então, ora, eu já sei qual é o MAC associado ao IP 192.168.0.5. Então, eu já vou preencher a minha tabela ARP. Veja que o PC0 ainda não fez nada. Agora, o próximo passo é responder à requisição. Então, a pergunta veio para broadcast, mas a resposta vai para unicast. Então, uma vez que eu sei o endereço ARP da placa de rede que fez a solicitação, a resposta vai ser enviada apenas para este dispositivo. Por que para esse dispositivo e não para todo mundo? Para que todos saibam quem é o dispositivo na rede. Porque todos os dados enviados em broadcast, eles geram sobrecarga na rede. Então, não necessariamente os outros dispositivos precisam ou querem saber qual é o endereço MAC associado a esse dispositivo, tá? Então, vamos lá. O PC1 vai responder a tabela ARP, o switch não preenche a tabela ARP dele, mas ele vai preencher a tabela MAC. Então, olha só, ele sabe que existem, que o PC1 que esse MAC address está na interface 1, ele sabe que o segundo MAC address está na interface 2, tá? E esse MAC address está na interface Fast Ethernet 3. Aqui você tem o número das interfaces de rede, então Fast 02, Fast 03, 04, 05 e 06 está ligando esse PC, e aqui, se eu não me engano, é a 01 que está ligando o roteador, tá? Ok, preenchi, recebi a resposta do ARP, agora o PC0 vai preencher a informação na tabela MAC. O que ele colocou no ping, no cabeçalho do ping? Quando o dispositivo vai se comunicar dentro de uma rede local, o endereço adicionado ao cabeçalho da camada de enlace é sempre o endereço MAC da placa de rede destinatária desta comunicação na rede local, tá? Então, aqui a gente não está falando do endereço do switch, tá? Eu não vou colocar no cabeçalho desta mensagem o endereço da placa de rede do switch. O switch, na verdade, ele precisa saber quem é o destinatário dentro da LAN. E para saber quem é o destinatário dentro da LAN, ele precisa saber qual é o MAC do destinatário. Olha só, agora o switch sabe que vai ficar fixo na tabela dele que o endereço com final EB34 está na FAST02 e que o endereço BB02 está na FAST01. Uma vez que ele sabe os endereços associados a essas interfaces, ele consegue tomar uma decisão adequada sobre em qual interface de rede ele vai colocar a informação. No primeiro processo, o processo que precede o ARP, o switch não sabia. No entanto, o primeiro passo é justamente para que cada dispositivo saiba qual é o MAC associado. Então, o switch também precisa saber,
né? Então, o switch ele é beneficiado pela requisição ARP de cada um dos dispositivos dentro da rede local. Então, vamos lá. Agora, o computador ele vai mandar o ping dele, vai mandar o pacote SMP. Ele já sabe quem é o MAC e quem é o IP do destinatário. Quando chegar no switch, o switch vai analisar a tabela MAC dele. Analisando a tabela MAC dele, ele vai verificar que o destinatário é quem? O destinatário é o MAC 2390. O 2390 está associado à interface Fast Ethernet 03. Então, a mensagem chegou do 02 e vai ser colocada na interface 03. Como que ele sabe? Porque aqui na tabela MAC dele está escrito, ó, o 23.90 está na interface 03. Então, ele vai colocar a mensagem na interface 03. A tabela MAC, às vezes também é chamada de tabela de memória endereçável de conteúdo. Ela vai conter os endereços MAC das interfaces de rede que estão ligadas àquela interface. Então, ela vai associar a interface física dela, a FAST1, FAST2, FAST3, ao endereço MAC da placa de rede que está conectada nela. Então, o trabalho do switch é examinar o endereço MAC de origem e aprender como que está passando por ele. Então, todo quadro que entra no switch é verificado e quando o switch recebe, ele analisa aquele quadro, aprende quais endereços estão associados e de qual interface aquele endereço está chegando. Então, está chegando uma informação da Fast Ethernet 03. Então, eu sei que aquele MAC, que aquela placa de rede é alcançável a partir deste endereço. Tá? Então, isso é feito observando o endereço MAC de origem do quadro e o número da porta em que entrou no comutador. Comutador também é um nome atribuído a um dispositivo chamado switch. Switch e comutador são sinônimos. Se o endereço MAC de origem não existir nessa tabela, ele é adicionado. Se existir, o switch apenas verifica se o endereço que está associado ali está correto, se não estiver, ele atualiza, tá? E o switch vai atualizar o timer de atualização da entrada, tá? Cada vez que passa uma mensagem, ele vai atualizar o timer. O que acontece? Eventualmente, um dispositivo, uma interface de rede que está associada a uma interface número 1, ela pode ser colocada em uma segunda interface, na interface 2. Então, o endereço, a tabela MAC, ela não pode ser fixa, ela não pode ser imutável, ela precisa ser atualizada. Então, por padrão, a maioria dos switches mantém a entrada por 5 minutos e depois de 5 minutos ele simplesmente retira aquela entrada da tabela. Então, quando passar um quadro vindo de uma determinada origem, o switch vai atualizar o timer e vai manter por mais 5 minutos essa entrada ali. Então, quanto mais vezes um determinado dispositivo, um determinado endereço MAC passar pelo switch, por mais tempo esse endereço vai permanecer na tabela MAC, tá? Olha só, se o endereço MAC estava associado, por exemplo, o endereço MAC final 31 estava associado à porta FAST1, mas alguém, o suporte, algum técnico foi lá e mudou para a porta 02. E aí esse dispositivo mandar um pacote para a porta 02, o switch vai atualizar a entrada. Então a entrada vai ser substituída usando o mesmo endereço MAC. Então, o que acontece? Olha só, o nosso dispositivo aqui, o nosso PC0, aqui a gente tem o endereço MAC do PC0, é o final
EB34, final 34. Então, o final 34 está associado no switch à interface Fast Ethernet 02. Vamos mudar esse endereço e vamos colocar lá na Fast 24. Ok. Agora, vamos atualizar aqui. A tabela MAC do switch, olha só, passaram 5 minutos, a tabela foi atualizada, né? Mandei uma mensagem para o PC e ele vai atualizar, olha só, veio um pacote da Fast 1, ele atualizou para Fast 24. Vamos mudar de novo, vou colocar aqui na Fast 2 novamente. Existe um tempinho de atualização desse switch. Vou mandar um quadro novamente do PC0 para o PC1. Aqui falhou, porque eu não tenho entrada, ó, o switch já limpou a tabela de entrada dele, tá? Antes que essa interface, que esse canal tivesse sido completado. O PC1 sabe que o endereço MAC EB34 está associado ao IP5. O IP não mudou, eu mudei a interface de rede do switch. Então, o PC1 não precisa descobrir qual é o MAC, né? Então, o que vai acontecer? Vou colocar no Fast 2, o PC0, vou mandar uma mensagem do PC1 para o PC0, ele não vai fazer o ARP, tá? Ele não vai fazer o ARP por quê? Porque ele sabe qual é o MAC associado ao IP. Mas uma vez que veio uma mensagem, uma vez que a mensagem passou pelo switch, o switch está atualizando. Bom, o segundo processo do switch é localizar o endereço MAC na placa, o endereço MAC na tabela MAC dele e fazer o encaminhamento. Então, recebi uma mensagem na porta FAST1, o destino é o MAC EB34, vou colocar na FAST2 porque é a interface que contém, que está associada àquele IP. Então, o computador vai procurar a correspondência na tabela MAC e vai fazer o encaminhamento, que é simplesmente colocar a mensagem que chegou numa interface para a próxima interface. Se uma comunicação for multicast, o quadro vai ser inundado nas portas associadas. Tá? Então, aqui está o exemplo, né? Então, chegou nessa interface, ele olha para a tabela MAC e vai colocar na interface que está associada. Então, o endereço MAC é esse, a interface associada é essa daqui. Agora, vamos mostrar um cenário em que a comunicação ela vai acontecer entre dispositivos de redes remotas, tá? Então, o que acontece em dispositivos de redes remotas? Quando o dispositivo quer se comunicar dentro da rede local, dentro da LAN, vou tirar esse daqui e vou deixar o roteador aqui. Eu vou fazer a comunicação de um PC dentro da rede local. Vou iniciar a simulação aqui para a gente ver o que está acontecendo. Eu quero fazer com que esse dispositivo converse com este dispositivo. Então, o primeiro passo é descobrir o dispositivo. Eu quero fazer o encaminhamento da mensagem para um dispositivo em uma rede remota. Anteriormente foi dito que a camada de enlace ela opera apenas dentro da rede local. Então, se eu fizer um ping para uma rede remota, o que acontece? Então, o meu ping é esse azul, essa cor azul escura aqui. Então, eu estou pingando do endereço 192.168.0.4 para o endereço 192.168.1.3. Esse endereço 1.3, o dispositivo sabe que está fora da rede local, então ele não pertence à mesma rede do dispositivo de origem da mensagem. Então, o dispositivo de origem sabe qual é o endereço dele, quais são os limites da rede dele, isso a gente vai estudar lá na camada de rede, mas
ele sabe, e observando o endereço IP do destinatário, ele sabe que o IP do destinatário não pertence à mesma rede local. Então, a requisição da camada 2, ela não vai para o dispositivo destinatário. Eu não quero saber qual é o MAC do destinatário. Eu quero saber quem, então. Para quem que eu vou encaminhar? Então, para chegar no meu destinatário, o pacote, a mensagem precisa fazer esse caminho. Ela vai para o switch, vai passar para o roteador, do roteador 1 vai para o roteador 2, do roteador 2 vai para o switch e vai chegar no servidor. Então, o roteador, ele é o gateway da rede. Vou colocar aqui, o roteador é o gateway da rede. O gateway da rede, a informação sobre o gateway da rede, ela está configurada na configuração do IP. Então, se você observar, aqui na configuração do IP, quando ele recebeu o IP, ele recebeu a informação de que o gateway dele é o 192.168.0.1. Então, o ARP, ele vai solicitar o endereço MAC do gateway dele. Então, olha só, a requisição ARP está perguntando o seguinte: eu quero saber qual é o MAC associado ao 192.168.0.1. Apesar do destinatário da mensagem não ser o IP 192.168.0.1, o destinatário é o IP 192.168.1.3, tá? Então, aqui a gente não tem entrada nenhuma no PC0 ainda. O PC0 vai enviar a mensagem, o switch recebeu a mensagem do PC0 pela Fast Ethernet 2, olha só, Fast Ethernet 2, vai encaminhar, o destinatário era o broadcast, vai encaminhar para todos os dispositivos, e aí a mensagem vai retornar para o PC0. Pronto, agora o PC0 montou o cabeçalho, olha só, tivemos uma nova entrada na tabela MAC do PC0, então na Fast Ethernet 0, o endereço MAC e o endereço IP do destinatário, tá? Agora o roteador também sabe que o MAC, que esse MAC aqui está associado ao dispositivo 192.168.0.4. Ele precisa saber porque a mensagem vai retornar com o destino dentro da rede local, tá? E aí ele não precisa fazer uma nova requisição ARP porque ele sabe essa informação, porque a informação está na tabela dele. A tabela do switch, ela é volátil, mas a tabela ARP, a tabela MAC é volátil, mas a tabela ARP não. Então agora o PC vai mandar a mensagem para o switch, que vai encaminhar para o roteador. O roteador, olha só, ele não sabe quem é o destinatário, ele precisa descobrir a mensagem do próximo salto, né? Então aí ele vai dar um erro, porque ele não sabe encaminhar essa mensagem. Ele vai fazer o ARP, que vai retornar, e aí agora aqui no simulador ele vai dar erro. No simulador ele dá um erro na comunicação, agora nós estamos reiniciando o encaminhamento da mensagem. Agora o roteador já sabe qual é o MAC do destinatário e o próximo roteador vai fazer o mesmo processo. Ele não sabe quem é o destinatário dessa mensagem, porque não está na tabela ARP dele. Então ele vai fazer uma requisição ARP dentro da rede local, para descobrir qual é o MAC do servidor. O server 1 vai responder essa mensagem. Ok, agora ele sabe, né? Então o simulador ele vai reiniciar o processo novamente. E agora sim, agora que todo mundo sabe o ARP de todo mundo, o simulador vai nos mostrar. Na verdade, na vida real não acontece todos esses encaminhamentos, né? Porque ele mostra passo a passo. Mas agora o PC vai encaminhar a requisição e ela vai passar. Então o roteador já sabe qual é o MAC da placa de rede do próximo salto. Então o próximo salto do roteador é esse roteador. Então essa entrada está aqui na tabela dele. Ele vai encaminhar para o próximo computador, para o próximo roteador.
O próximo roteador já sabe qual é o MAC do destinatário, certo? Aí ele vai encaminhar a mensagem para o destinatário. Pronto, agora a requisição foi completada. Só que o servidor 1 tem que responder. Ele vai responder com qual informação? Ele vai colocar no endereço IP o IP do destinatário da mensagem, 192.168.0.4, e o endereço MAC do roteador. Então, o endereço MAC é deste roteador aqui. Porque dentro da rede local, ele precisa alcançar o roteador. O próximo roteador altera o cabeçalho da camada de enlace, e aqui chegou, o que chegou nele, ó, chegou o cabeçalho da camada de enlace, chegou com o endereço 00B3 para o endereço BE02. No próximo salto, os endereços são diferentes, BE01 para BB01. Então, aqui eu tenho um quadro gerado dentro dessa LAN, eu tenho um outro quadro que foi alterado com novos endereços dentro dessa conexão que eu chamei de WAN. E aí eu vou ter mais um quadro diferente dentro desta rede aqui. Chegou no roteador e vai chegar em todo, apenas no destinatário. Ok. Então, esse é o processo dentro de uma rede comutada. Dentro da rede com o switch, que é o dispositivo comutador, o endereço MAC é o endereço associado à placa de rede destinatária final da conexão, da comunicação dentro da rede local. E a rede local termina sempre no gateway da rede, que é o dispositivo de borda que vai conectar essa rede a outras redes remotas. Agora eu tenho um segundo cenário que tem mais um switch. Vamos analisar esse cenário. Esse cenário com vários switches foi criado para mostrar para vocês a importância do roteador. Então, na aula anterior, no vídeo anterior, eu falei que o switch ele quebra domínios de colisão, né? Uma vez que ele não encaminha pacotes para todas as interfaces de rede, os pacotes são encaminhados, ou os quadros, né, são encaminhados apenas para a interface de rede destinatária quando o endereço é unicast. Se o endereço for multicast, é para todas as outras interfaces, exceto a interface que encaminhou a requisição. O roteador ele é um dispositivo de camada 3 e ele quebra domínios de broadcast também, então todos os broadcasts morrem nele. Então uma comunicação ARP, quando tem um cenário com vários switches, o ARP ele é encaminhado para todos os dispositivos dentro da rede local. Então imaginando que esse dispositivo 9 ele quer alcançar um dispositivo qualquer dentro da rede, o que acontece com o encaminhamento do ARP? Eu vou encaminhar uma mensagem do PC8 para o PC7. Antes disso, vamos analisar o que tem na tabela ARP desse dispositivo. Ó, não tem nada dentro dessa tabela ARP. Então, vai sair uma requisição ARP, aqui no pacotinho a gente vê, ó, ele vai descobrir o ARP do endereço 192.168.0.2, os endereços são os mesmos da rede anterior, eu só retirei 2 PCs e coloquei em um switch, tá? Então, o que acontece? A requisição ela é encaminhada para toda a rede local. Então, o broadcast é dentro de toda a rede local. Se eu tiver mais um switch com mais computadores e outro switch com outros computadores, todos eles vão receber essa mensagem. Então, switches, dispositivos de camada 2, encaminham ou propagam mensagens de broadcast para toda a rede local. E a importância do dispositivo de camada 3 é que o dispositivo de camada 3 ele vai
quebrar o domínio de broadcast, uma vez que os broadcasts encaminhados dentro de uma rede local, que ela é determinada logicamente pelos endereços IPs ou pela criação de VLANs, no caso de suítes de camada 3, esses pacotes enviados para broadcast não são encaminhados para as portas que não pertencem àquela LAN. Então, todas as mensagens de broadcast dentro da LAN, elas são propagadas pelos dispositivos para todas as interfaces, tá? Pelo menos a resposta é em unicast, né? Senão propagaria a resposta para todos os dispositivos e aí ia gerar muitos problemas, muita lentidão na rede, porque se eu tiver vários dispositivos mandando broadcast, eu vou sobrecarregar a minha rede. Então, aqui nós temos o encaminhamento da mensagem. Vou mostrar para vocês um outro cenário em que eu quero fazer a comunicação. Vou apagar essa requisição, vou encaminhar um pacote agora do PC9 para o servidor remoto. Então, o que vai acontecer? A gente tem o encaminhamento do ARP para toda a rede local, o PC9 não conhecia o roteador ainda, ele vai descobrir qual é o MAC dele e aí vai encaminhar o pacote para o roteador, no mesmo processo descrito na simulação anterior, né? O roteador vai descobrir o MAC do próximo salto, vai encaminhar a mensagem, aqui ele vai dar uma paradinha. E agora ele está recebendo a mensagem do roteador, tá? Então o roteador 3 descobriu a mensagem encaminhada para o roteador 4, depois encaminhou o roteador 4 no mesmo processo descrito no cenário anterior, vai descobrir o endereço dentro da rede local. Descobrir dentro da rede local e vai encaminhar as mensagens para os dispositivos. Então vamos lá, processo inteiro agora, vamos lá, o processo inteiro agora, sem o processo de travamento anterior, em que o dispositivo vai encaminhar a mensagem de ping para o destinatário. Ok, saiu um pacotinho aqui para o PC8, esse pacotinho aí é um erro de simulação. Ok, então, nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre o funcionamento da tabela ARP, dos endereços MAC e como funciona o processamento MAC dentro da rede local.